seio e ficou preocupada. Só no apalpar, a partir do momento que ela apalpou e percebeu aquele nódulo, o medo entrou na mente dela. E ela começou a ficar preocupada, o apetite desapareceu, começou a ficar deitada na cama, sem ânimo para se levantar. Ela nem sabia o que era ao certo, só descobriu ali um pequeno nódulo. Foi ao hospital, uma consulta com a médica, fez o exame, o resultado chegou e essa médica disse que o exame não era conclusivo e que possivelmente era um câncer maligno. A minha irmã, que já estava com a mente atolada no medo, saiu daquele consultório médico já morta. E aí sim parou de comer, aí sim se afundou na cama, não queria levantar para nada, só desgostosa da vida, já fazendo planos para o velório, acredito eu que chegou até esse ponto. Até que meu pai tomou atitude, juntou o dinheirozinho e partiu para o particular. Todos esses exames e consultas foram no público. Meu pai pagou uma consulta particular, fez o exame novamente agora no particular, e quando o exame chegou, foi em outro médico, e o médico não tem nada de maligno. É apenas um caroçozinho de fato, é um nódulo, é uma glândula que surgiu, mas se você tomar a medicação vai desaparecer. Com a palavra daquele médico, a noite dela mudou. Mas olha o que o medo faz. O medo ia matar a minha irmã por conta de um nódulo natural, por conta de um caroço que surgiu, que não tinha nenhum poder para matar, mas o medo a paralisou de tal maneira que ela estava morrendo antes da hora. Por isso temos que estar bem atentos, meus irmãos, espiritualmente, porque Satanás nos ataca com medo. E infelizmente, nas últimas décadas surgiram doenças emocionais que causam medo nas pessoas. Síndrome do pânico, ansiedade. Quem tem crise de ansiedade, quando ataca, tem medo de morrer, porque a sensação é de morrer. Meus irmãos, eu desconfio que durante a pandemia, muitas pessoas morreram mais de medo do que de Covid. Eu desconfio disso. Muitas pessoas morreram mais de medo, de pavor, do que propriamente do Covid. No início ali da pandemia, muitas pessoas já internadas, vindo de Onápolis para cá, vindo de lotação, somente 2 pessoas podiam estar no carro naquela época. E aquele motorista de lotação, ele havia acabado de sair de uma internação por conta da Covid. Ele foi internado vários dias no hospital do Covid, lá em Onápolis. E ele comentando comigo, pastor, o maior problema, pastor, não era o que eu estava sentindo. O meu corpo debilitado, a falta de ar. Pastor, o maior problema, pastor, é que todo dia morria alguém do meu lado. E na minha mente, pastor, ficava aquela coisa, eu vou ser o próximo. Porque imagine você estar em uma sala de hospital, 10 leitos, e um a um vai morrendo do seu lado. Parece que é uma fila, chegando perto de você. Ele falou que deixava isso apavorado. A mente dele ficava atordoada. Ele começava a pensar na família. Ele começava a pensar somente em morte. O medo. Então eu creio que durante a pandemia muitas pessoas morreram mais de medo do que propriamente da doença. Mas meus irmãos, crente não pode viver com medo. Pode até sentir medo, conviver com medo não. Porque o medo diminui a nossa fé, o medo é o contrário da fé. Eu vou contar um relato aqui muito engraçado, só para vocês terem noção do que o medo faz. Porque nesse dia, se meu intestino tivesse cheio de fezes, eu teria sujado a calça. Inclusive, eu acho que eu já contei isso aqui também. Estava na casa da minha tia, lá em Onápolis, vários primos, a minha mãe, minhas irmãs foram também. Em determinado momento daquela noite, eu fui à cozinha beber água. O filtro ficava perto da porta da cozinha, a porta da cozinha aberta, o quintal todo escuro. E eu enchi o copo de água, e quando eu estava assim bebendo água, pelo canto assim dos meus olhos, eu vi que do lado de fora tinha 2 pernas de todo o tamanho. Era como se tivesse uma criatura gigantesca no quintal. Subiu aquele tremor, meus irmãos. Eu deixei aquele copo lá e fui correndo para a sala, grudei assim com a minha mãe e não falei nada.
Não falei nada diante daquela visão tenebrosa que eu vi, aquelas duas pernas gigantescas no quintal. Dormi assombrado naquela noite. Mal consegui dormir assombrado. O medo terrível que eu senti. Dias depois eu volto na casa da minha tia pela manhã e vou lá no quintal com muita cautela, desconfiado ainda. Quando eu chego lá, eu descubro que aquelas duas pernas gigantescas, na verdade, eram dois pés de mamão um do lado do outro. E no escuro, na escuridão da noite, olhando pelo canto do olho, eu pensei que eram duas pernas gigantes, bem no pé. O medo paralisa, meus irmãos. O medo faz a gente imaginar coisa que não existe. O medo faz você correr de forma descontrolada. A fé nos leva a correr para a presença de Deus. O medo nos faz correr de forma descontrolada. Anos atrás eu li uma notícia que, quando eu li, eu pensei que era uma piada. Não pode ser verdade essa notícia. Mas no site de notícia, a seguinte manchete: homem morre atropelado fugindo de abelhas. Quando eu li isso, eu falei, não, só pode ser piada esse negócio aqui. Fui ler a notícia. E não é que foi verdade? O pobre coitado do homem, com a foice, ali, ó, trabalhando ali na lida da terra dele, e ele acaba acertando sem querer uma colmeia de abelhas, e aquelas abelhas partiam para cima dele. Quem aqui já correu de abelha sabe que é complicado, elas rodeiam você, elas partem para cima por todos os lados. E o pobre coitado do homem correu para onde o nariz apontava, para fugir das abelhas. E de tanto correr, e ao mesmo tempo certamente já sendo picado, ele não percebeu que ele tinha saído da terra dele. Era uma mata muito alta que ele estava roçando. Ele saiu de vez da mata e entrou. Ele saiu de vez da mata nesse desespero, já numa pista, já em uma rodovia muito movimentada, justamente na hora que uma carreta estava passando. E um homem que estava fugindo das abelhas acabou sendo morto por um caminhão atropelado, porque o medo faz a gente correr de forma descontrolada, de forma desorientada, porque o medo cega. O medo cega, meus irmãos. Por isso nós temos que entender isso. Se há medo na nossa mente, se há medo no nosso coração, vamos clamar ao Senhor. Vamos colocar esse medo diante do Senhor e pedir a Deus para arrancar pela raiz esse medo. Medo de morrer. Pensa uma coisa que eu não tenho medo, é de morrer. Ah, pastor, e sua esposa e seus filhos? Deus vai cuidar. Depois de morto, eu vou me preocupar com minha esposa e meus filhos ou não? Então eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que Deus vai cuidar. Mas tem gente que não passa nem em frente à funerária. Deus me livre. Eu tenho um amigo em Eunápolis que durante muitos anos ele trabalhou como mototáxi. Ele evitava passar pela rua do cemitério, porque ele não gostava nem de passar na rua do cemitério, porque batia aquele pavor, batia aquele medo. Crente, homem, mulher que entregou a vida para Jesus, meus irmãos, não pode conviver com medo. E o medo do povo de Israel era Golias, era um gigante. Cada um de nós aqui tem um gigante que nos afronta. Até pouco tempo atrás, o gigante da irmã do Valina era a dor do joelho. Eu tenho certeza que, por mais que ela não confessasse, eu tenho certeza que lá no fundo havia um conflito na mente dela. Que dor é essa? Eu tenho certeza porque ela me falou. E um dos desabafos dela: pastor, misericórdia, pastor, será que eu vou ficar sem andar? Era um gigante que estava afrontando essa mulher. E gigante, seja qual for, meus irmãos, tem que ser enfrentado. Como Davi enfrentou, com fé, com confiança. E acima de tudo, com a certeza de que Deus está conosco. O remédio para o medo, meus irmãos, é o amor. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8, ele nos revela que Deus é amor. Deus é amor. E no versículo 18, do mesmo capítulo 4, João diz: no amor não existe medo. Olha só que coisa linda. Deus é amor e no amor não existe medo. Ou seja, é simples.
Se a minha vida estiver na presença de Deus, que é amor, e na presença de Deus não tem medo, então o medo não vai se enraizar em mim. O medo pode até se aproximar, o medo pode até me rodear, eu posso até ficar preocupado. Mas se eu estiver na presença do meu amor, Jesus Cristo, do meu Deus que é amor, esse medo não vai criar raiz. Então, os irmãos, vamos decidir fugir do medo. Mas fugir para a direção certa, para a presença de Deus, para a presença do amor de Deus, para a presença daquele que remove todo o medo. Eu creio, meus irmãos, que o amor de Deus cura a ansiedade. A ansiedade é um dos gigantes que o Neto enfrenta. Eu creio, Neto, que o amor de Deus cura a ansiedade. Eu creio. A ansiedade é uma mentira de Satanás. A depressão é uma mentira de Satanás. A síndrome do pânico é uma mentira de Satanás. A pessoa está bem. Fisicamente a pessoa está bem, mas Satanás consegue atormentar a mente daquela pessoa por meio da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico. É doença? Clinicamente a doença é? Tem medicação? Tem, mas meus irmãos, no final das contas, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. É por isso que a Bíblia diz que os espirituais discernem tudo espiritualmente. Existe o discernimento espiritual para a depressão. Existe o discernimento espiritual para a ansiedade, para a síndrome do pânico. Existe o discernimento, existe uma revelação a respeito de tudo isso. Tem tratamento clínico? Tem. Mas existe cura, existe libertação espiritual por meio do amor de Deus. Mas é um gigante que vocês têm que enfrentar. Pegue as suas pedras. Pegue as suas pedras e enfrente esse gigante. E que essas pedras, entendam, essas pedras são oração, é louvor, é adoração, é jejum, é consagração. Guerreie, batalhe. Não abandone o tratamento. Quem aqui tem tratamento, não abandone. Não sou leviano de indicar ninguém aqui a abandonar o tratamento médico. Mas paralelo ao tratamento médico, enfrente os seus medos. Enfrente os seus gigantes por meio da fé, crendo que o amor de Deus vai fazer você suportar, crendo que o amor de Deus vai lançar fora todo medo. Mas sejam como Davi, não sejam paralisados, não sejam congelados, não sejam diminuídos pelo medo. Avance, crendo que o Senhor dos Exércitos está com vocês, está conosco. Quem está no amor de Deus não está no medo. Quem está em Cristo não está habitando em um lugar de medo. Quem está em Cristo habita no esconderijo do Altíssimo. Amém? Amém, Deus. Essa é a palavra ao coração da igreja. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos em pé? Vamos agradecer ao Senhor. As irmãs que nos visitaram. Qual o nome da irmãzinha lá na parede mesmo? Roseni? Deus abençoe minha irmã, a criancinha que veio com a senhora, Deus abençoe, a nossa irmã Zenilda, não é isso? Deus abençoe. Gilvan já é da casa, domingo que vem o carro vai buscar você lá, Gilvan. Glória a Deus. Quem mais está nos visitando? A irmã Cília? Não chega a ser uma visita não, ela mora distante, ela vem quando pode, mas não é visita, também. Lembrando, gente, esse mês é o casamento da Carla, não é isso? Dia 28? Dia 28 é o casamento da Carla, será lá na casa da irmã Cília, né, do Galego, lá nos Binhas, não é isso? Então, teremos todo aqui um planejamento para ver quem poderá ir, entendeu? Mas a igreja está convidada. Isso. Desde já eu até antecipo para a Carla estar ciente. Por conta da distância, é natural que um ou outro não possa ir, entendeu? Principalmente por conta de criança, algum outro imprevisto. Mas pode ter certeza que alguns de nós, talvez a maioria, estaremos lá, tá bom? Já para que toda a igreja saiba, todos estão convidados, mas tem toda a questão da distância. Amém? Gente, Deus abençoe, meu irmão. Continua orando pela sua vida. Seu nome está aqui na minha lista de oração em cima do púlpito. Eu quero você congregando aqui, meu irmão. Eu quero você e a sua esposa congregando aqui, louvando, glorificando o Senhor. Perdi a conta dos meses que eu tenho orado para isso. Para você voltar, porque o Gê é batizado. O Gê congregava na Madureira, não é isso? Há muito tempo atrás. Então, tem um lugar seu que você deve voltar. Tem um caminho que você começou que você precisa voltar a trilhar novamente. Amém? Vamos orar? Vamos orar, Lucas? Feche os olhos. Tá vendo?